Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Abraão, o pai da fé. Essa é uma expressão muito conhecida. Abraão, o pai da fé. Portanto, um exemplo a ser seguido. Nós temos que aprender com esse homem de Deus. Assim como ele teve que aprender com o próprio Deus sobre a fé. Sabe, eu e você que lemos uma Bíblia sagrada, eu e você que oramos, eu e você que me ouve e que me vê em algum lugar, que professamos a nossa fé em Cristo, em suas promessas, em sua palavra, sobre o Deus Pai Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Nós precisamos de fé. Isso parece banal. Parece algo primário. Todo mundo sabe disso. Mas será que realmente sabe? Porque eu não me refiro apenas ao aspecto formal da coisa, intelectual da coisa. Porque é muito simples nós sabermos que é necessário, ao nos relacionarmos com Deus, é necessário termos fé. Mas vivemos essa fé de verdade? Ou as circunstâncias ao nosso redor é que direcionam nossas decisões, nossos pensamentos, o que falamos e o que passamos a crer. Se a situação econômica de nosso país está ruim, se a inflação bate as portas, se o comércio começa a apresentar um quadro negativo, se há corrupção espalhada em todas as esferas de decisão no país,
nossos pensamentos, aquilo que vai sair de nossa boca e nossas decisões estarão baseadas e alicerçadas nestas coisas. Preste atenção no que eu quero dizer a você. Ouça isso. Nós precisamos aprender, realmente. Não se pode comprar a Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Infelizmente, isso é trágico. Infelizmente, a maioria esmagadora de todas as mensagens que ouvimos nos dias de hoje, elas culminam, finalizam. A intenção delas é chegar a um ápice. E esse ápice é o envelope de oferta. Como se você pudesse comprar a fé. Como se você pudesse comprar a atenção de Deus. Como se você pudesse comprar a prosperidade que vem desse Deus para quem não há nada que seja impossível. Mas, missionário, o senhor é contra a oferta? Se você me conhece pelo menos um pouco, sabe que não, porque eu seria antibíblico falando isso. Eu sou contra a motivação errada ao se fazer isso. Porque uma coisa é você honrar a Deus com alegria no seu coração e trazer ao altar do Senhor uma oferta para engrandecer seu nome, para que haja abastança em sua casa, para que haja provisão, suprimento na obra do Senhor, para que este evangelho alcance multidões. Não para tentar de alguma forma fazer um negócio, para que Deus se sinta obrigado em lhe dar 100 vezes mais. Lhe guardar e lhe proteger das intempéries da economia de um país ou de uma cidade, onde quer que você viva. Não podemos comprar esta fé, isto que agrada a Deus, isto que é necessário. Porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam. Creiam que ele existe de verdade. Meu irmão, minha irmã, isso faz toda a diferença. Que uma coisa é falar de boca para fora que você crê em Deus, e outra coisa é na hora do sufoco, é na hora do aperto, é na hora que as coisas são impossíveis aos olhos humanos. É você permanecer nessa certeza e dizer: Deus vai fazer, Ele é fiel. Ele cumprirá suas promessas, Ele cumprirá sua palavra em minha vida. Porque se nós fazemos nossa parte, sem a menor sombra de dúvida, se a fizermos de forma coerente, saudável, alicerçada, embasada nas Escrituras Sagradas e não em conversa de falso profeta, de mutiladores da Bíblia Sagrada, de prostitutos do Evangelho de Cristo, mas se alicerçarmos as nossas atitudes naquilo que as Santas Escrituras afirmam e fizermos a nossa parte, meu irmão, minha irmã, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará.
ele fará a sua parte. Para ele não há nada que seja impossível. Você crê nisso? Porque eu sei que estou falando para muitas pessoas, falo para funcionários públicos, falo para empresários, falo para pequenos empresários, grandes empresários, falo para desempregados, para assalariados, para seres humanos que vivem neste país ou fora dele. Mas a realidade é que o mundo inteiro está padecendo um conflito econômico. Existem países que estão quase que em uma verdadeira guerra civil, em que as pessoas estão fazendo filas enormes para pegar um pouco de água, de leite, de pão. A coisa está complexa à medida em que nós caminhamos a passos largos para o caos. Isso. Mas, missionário, o senhor é pessimista, liguei o rádio para ouvir uma palavra incentivadora. Uma palestra motivacional, o senhor me vem falar de caos. Eu venho falar da Bíblia. Eu venho falar para você que quer você queira ou não, o fim está próximo. Quer você goste disso, se você quiser fazer como uma avestruz, que é o que estão fazendo a maioria das pessoas nessas igrejas, enfiando a cabeça dentro de um buraco, tentando fugir da realidade. Vivendo um evangelho água com açúcar. O problema é seu, mas a realidade é que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. E nós, Igreja de Jesus, somos mais que vencedores em toda e qualquer circunstância que sucederem. Venha o que vier, Deus é a nossa força, nossa fortaleza, é nosso escudo, é nosso provedor. Nada irá nos faltar. Você crê nisso? Você crê que você que serve a Deus não depende das decisões da presidenta ou do presidente do seu país? Não, você não depende. Você depende de Deus, que é aquele que coloca ar para respirar no nariz da presidenta ou do presidente. Eles dependem de Deus para viver, para continuarem a existir. Sabe, eu quero dizer a você uma coisa. Abraão teve conflitos. Você sabe disso. Desde que ele foi chamado por Deus, ele ouviu aquela voz. E aquela voz disse a ele: sai da tua casa, do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar. E eu farei de ti uma grande nação. Você lembra disso? A partir do momento em que ele ouviu a voz de Deus, ele começou a ter conflitos entre a realidade ao seu redor e o sobrenatural. Veja, é necessário que Deus nos tire de um ambiente hostil à fé. Porque o ambiente que Abraão vivia não era um ambiente propício à fé em Deus. Havia idolatria. Seu pai Terá, que estava caminhando para essa terra onde Deus chamou Abraão, ele parou no meio do caminho. E ali ficou numa terra próspera. E por isso Deus chamou Abraão.
Então ali não era um ambiente em que pudesse ser semeada a fé sobrenatural, porque as pessoas estavam ligadas nas circunstâncias ao seu redor. Vamos ficar aqui porque esse lugar tem uma terra fértil, porque aqui plantamos e colhemos, porque aqui podemos criar nossos animais, porque aqui podemos ser prósperos. Se caminharmos para esse deserto, só nos aguarda a incógnita e a incerteza. Mas aqui a terra é boa, vamos ficar aqui. E Deus diz: sai do meio deles. O que eles vão falar, o que eles vão dizer, eles vão tentar te influenciar, isso vai estragar. Saia do meio deles. Eu quero que você esteja num ambiente onde a fé possa germinar e crescer e frutificar em muitos milagres, porque para Deus não há nada impossível. O diabo não pode impedir os milagres, o diabo não pode impedir o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua. Só a incredulidade, a falta de fé pode abortar esse milagre. Se eu e você deixarmos de crer, se eu e você passarmos a dar mais importância e mais valor às circunstâncias ao nosso redor. Se todo mundo está falindo, você não vai falir. Se todo mundo está ficando doente, você não vai ficar. Se todo mundo está morrendo, você não vai morrer. Se todo mundo está perdendo a fé, você não vai perder a sua. Se todo mundo está indo para o inferno com os falsos profetas, você não vai. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. Então Deus faz diferença, meu irmão e minha irmã. Deus faz separação entre aquele que tem a verdadeira fé e aqueles que só têm conversa. Mas no meio das tempestades, das circunstâncias e situações ao seu redor, eles blasfemam, eles se deixam levar, eles começam a murmurar e a maldizer. E você deve se lembrar do que sucedeu com o povo hebreu, que saiu da escravidão do Egito. Eles tiveram um momento de alegria, de festa, de gozo, de paz, de cânticos e de louvor a Deus, por aqueles grandes milagres de livramento. Mas quando vieram as circunstâncias ao redor, eles se deixaram levar por aquilo. Se esqueceram da fé. Se esqueceram dos milagres. Se esqueceram que serviam a um Deus todo-poderoso para quem não há nada que seja impossível. Veja, meu irmão e minha irmã, escute isso. Aonde Deus levou o profeta Ezequiel, que circunstâncias ele colocou ao redor desse homem, foram as circunstâncias mais negativas que eu e você possamos imaginar. Ossos ressequidos pelo sol. E ele mandou que esse profeta examinasse os ossos, enxergasse, pegasse com a mão, verificasse de perto as circunstâncias ao seu redor. E então perguntou a ele, Ezequiel: você acha que o sobrenatural pode acontecer no meio dessa mortandade?
Tudo ao teu redor é morte, tudo ao teu redor está sequíssimo, tudo ao teu redor foi queimado pelo sol. Você acha que esses ossos podem voltar a viver? Esse é o nosso Deus. O que fazer? Ele quer ver isso em nós. Ele quer ver isso em mim, Ele quer ver isso em você. Como Ele quis ver em Abraão, como Ele quis ver em Ezequiel, e em Pedro, e em Tiago, e em João, e em Jeremias, em Elias e todos os outros. Não adianta, você não pode fugir disso, e muito menos enganar a Deus com uma fé que é apenas de boca para fora. Porque Deus provocará as circunstâncias ao teu redor, as circunstâncias ao meu redor, para provar a minha fé e a sua, para ver se aquilo que falamos corresponde realmente àquilo que está lá dentro do nosso peito e do nosso coração. Abraão teve que aprender muitas lições. Feliz é o homem que aprende. Feliz é a mulher que aprende. E por aprender as lições de Deus sobre a fé. Certa vez esse homem teve uma atitude espantadora, espantosa. Quando Deus mandou que ele tirasse do acampamento seu filho com Agar, Ismael, e os mandasse embora. Por quê? Porque eles iriam gerar problemas, como Isaac, filho de Abraão, com Sara. Iriam haver conflitos para essa genuína e verdadeira fé que Deus estava germinando na semente de Abraão. E ele disse: mande embora. E Abraão, então, com o coração partido, porque tratava-se de seu filho. Nós não estamos falando de um homem insensível. Nós não estamos falando de um homem ruim, perverso, maligno. Estamos falando de um homem bom. Estamos falando de um homem que desejou a vida inteira ter um filho. Estamos falando de um homem que, por proposta de sua própria mulher, Saraí, ele teve um filho com sua serva Agar, escrava egípcia. E esse garoto cresceu e Abraão se apegou, era o seu primeiro filho. Ele nunca tinha tido um filho. E agora Deus diz: manda embora. Faça isso, Abraão. Você não consegue enxergar lá na frente, mas eu enxergo. Sei o que vai acontecer se eles permanecerem. Manda ir. Eu os abençoarei por amor a ti. Eu vou abençoar Ismael, farei dele uma nação, por amor a ti. Porque ele é teu sangue, porque ele é teu filho. Mas não é com ele minha aliança. Manda que vá. Abraão obedece a Deus. Mas há uma particularidade nesse momento que talvez você jamais tenha percebido.
e que demonstra exatamente isso que estamos conversando nessa noite, que eu e você precisamos desesperadamente termos em nossa vida. Não nos deixarmos levar pelas circunstâncias ao nosso redor e sempre estarmos enxergando acima de tudo aquilo que Deus pode e vai fazer. Nunca perdermos o nosso foco e a nossa fé pela mortandade ao redor, pela falência ao redor, pelo problema financeiro ao redor, pelo desemprego ao redor, ou seja, o que for ao redor. Aprendermos que Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Ele simplesmente chama à existência o que não existe. Até o que não existe ouve sua voz. Quanto mais o que existe vai obedecer. Se ele mandar sair água da rocha, então a rocha fará brotar água, porque ele é Deus. Se ele falar para as trevas haja luz, a luz brotará no meio das trevas. E Abraão, quando estava para cumprir essa pesada ordem que Deus havia lhe dado, e mandar embora o rapaz e sua mãe, Agar, ele tomou uma atitude. Ele pegou um pão e uma botija d'água e deu para a mulher atravessar o deserto. Veja. Ele deu um odre de água, uma vasilha d'água e um pão para a mulher e seu filho atravessarem o deserto. Seria ele um homem insensível, um homicida, um assassino frio, para mandar duas pessoas atravessarem um deserto com uma botija d'água, um odre d'água e um pão? Não está evidente que eles iriam morrer de sede? Não está evidente que eles iriam morrer de fome? Que nós estamos falando de um deserto. A areia é quente, o sol é quente, a água não vai dar, o pão não vai dar. Esse é o raciocínio da lógica humana, da circunstância ao redor. Mas Abraão havia aprendido uma lição que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Jesus. Quando escreveu aos Romanos, ele disse: quanto ao mais, irmãos, rogo-vos, transformai-vos. Veja isso. Veja essa expressão, nós precisamos fazer isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua maneira de pensar. Transformai-vos
Instruí-vos pela renovação da vossa mente. Não permita que as coisas ao seu redor, não permitam que as coisas deste mundo venham moldar o vosso pensamento, venha comprimir, venha imprimir a sua maneira de pensar, de decidir e de falar. Cuidado com isso. Transforme sua mente. Porque aí vocês poderão experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário ter uma mente transformada. Não admitir que as coisas ao seu redor venham te assustar, te atemorizar. E você dizer, ih, vai acontecer comigo também, estou perdido, e agora? Pois a Bíblia diz que aquilo que temer o teu coração é isto que vai suceder a você. É isto que te sucederá. Não tema. Foi o que Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. O que está ao seu redor são coisas que querem promover aflição, angústia, depressão, tristeza, medo. Jesus disse, não tenho medo, não tenho temor. Crede em Deus e crede também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. Não é aqui o nosso lugar. Mas enquanto estivermos aqui, viveremos de vitória em vitória. Porque até a morte dos homens e mulheres de Deus são vitórias. Não são derrotas. São vitórias. E eles estão vencendo a morte. Eles estão testificando de sua fé em Deus. Sua certeza que aquilo que eles leem na Bíblia é real. Que há uma vida após essa morte. Essa é a verdadeira vida. Que há um lugar preparado para nós. Por isso é que a Bíblia Sagrada, quando trata dos heróis da fé, fala de homens que conquistaram reinos. E fala de homens que foram cerrados ao meio, passados ao fio da espada. São heróis da fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós somos mais do que vencedores. Nós temos um alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus é entrarmos no reino dos céus. E Abraão deu um pão, uma água para a mulher. E aconteceu o que era previsto. A água acabou. E eles estavam morrendo de sede. E a mãe do garoto, Agar, pegou o menino, deixou-o debaixo de uma árvore e se afastou e disse, não veja eu morrer. E quando ela estava ali se preparando para morrer, um anjo de Deus apareceu. Veja isso. Veja o sobrenatural. É muito maior do que o natural. Abraão sabia disso. Por isso ele os mandou apenas com um pão e uma água. Porque ele sabia perfeitamente que Deus é aquele que provê, que opera o sobrenatural, que honra a nossa fé e não os deixaria morrer no deserto. Que Abraão não está lidando com coisas naturais, mas ele está lidando com o sobrenatural.
E o anjo veio e disse: mulher, não chore mais, porque Deus ouviu o choro do menino. E quando ele disse isso, brotou água na areia do deserto. Começou a jorrar uma fonte no meio do deserto, no meio da areia quente do deserto, brotou uma fonte de água. É Deus. É isso que Abraão sabia. E agia de acordo com essa fé. É isso que nós precisamos saber, eu e você, e agir de acordo com essa fé, sem duvidar, de forma alguma, que aquele que diz que faz, fará. Aquele que diz que realiza, sem dúvida alguma, realizará. O que você prefere? A mentira que escraviza ou a verdade que liberta? O que é melhor? Viver enganado, enganada, com meias verdades, com ilusões, com mentiras, ou conhecer a verdade? Por mais que ela venha confrontar nossos erros e desmascarar a nossa ganância, a Bíblia Sagrada diz que nos tempos do fim se levantariam muitos falsos profetas, homens fraudulentos que enganariam a muitos, se possível até os próprios escolhidos. E que esses homens apacentariam o próprio ventre, fazendo do povo negócio, julgando que a fé nada mais é do que fonte de lucro. Mas em tempos assim, Deus tem levantado homens com uma mensagem, com uma unção de Deus para trazer ao povo a força viva da palavra. Hoje, depois de tantas barreiras e impedimentos para chegar às mãos do povo pela graça de Deus e pelo investimento de homens de fé, você poderá ter em mãos o livro A Verdade, um livro escrito pelo missionário Delvan Lima, que traz à tona verdades profundas, alicerçadas na Bíblia Sagrada, sobre a prosperidade e Deus. É a doutrina da prosperidade uma bênção ou uma maldição? É realmente a riqueza e a prosperidade o único sinal da presença de Deus na vida de alguém? E os pobres, chamados por Jesus de bem-aventurados? Quais são os perigos da riqueza? As revelações do Velho e do Novo Testamento. Porque esses pregadores têm tanta dificuldade em encontrar no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus Cristo base para seus ensinamentos, e recorrem às promessas do Velho Testamento. O Evangelho pregado em nossos dias, em sua maioria, que visa levar as pessoas a um relacionamento meramente comercial com Deus, será inteiramente desmascarado nas páginas reveladoras deste livro, A Verdade. A Verdade. A Verdade. Bem, amados, chegamos ao final de nosso programa. Até a próxima.